Fala pessoal, tudo bem? Nos encontramos de novo agora para a lição 2. Na lição 2 ele traz as ideias de princípio multiplicativo. Estamos lá na página 15. O princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, né? Ele tem esses dois nomes. Não é a primeira vez que vocês aprendem, ele vem várias e várias vezes para vocês. E é importante entender ali porque mais para frente, quando vocês forem aprofundar a análise combinatória, vocês vão ver que o princípio fundamental da contagem, né? O princípio multiplicativo aparece em diversas situações e problemas, né? Quando a gente vai trabalhar com contagem. Basicamente, o princípio multiplicativo é para analisar a quantidade de combinações que você consegue fazer em uma determinada situação, né? Por exemplo, aqui na página 15, ele trouxe para você sobre um estudante que pretende ingressar em apenas uma de duas universidades. Então, ela tem ali, né, uma estudante. Então, ela tem ali duas possibilidades, ou de estudar numa universidade pública ou de estudar numa universidade privada. Mas, além disso, ela tá confusa ali na escolha dos cursos dela, né? Então, ela pode escolher ou educação física, ou fisioterapia, ou nutrição. E cada um desses cursos é oferecido ou no período da manhã ou no período da noite. E aí ele quer saber quais são as possibilidades, primeiro, considerando apenas a universidade e o curso. O que você poderia fazer? Relacionar, né, cada universidade com cada curso, mas como princípio multiplicativo, eu sei que se eu pego o número de opções da universidade e multiplico pelo número de opções do curso, eu tenho o total de combinações que ela pode fazer a escolha desse curso, né? Então, eu sei que ela tem 6 escolhas possíveis, mas aqui levando em consideração apenas as 2 universidades e os 3 cursos, né? Porque ele falou também que teria no período da manhã e da noite. Se a gente fosse levar em consideração, né, ainda essa situação, a gente ia ver que ia funcionar um pouquinho diferente. Vamos avançar aqui no nosso material? Vamos fazer aqui algumas questões juntos. Vamos começar pela questão 2, página 16. Analise a imagem a seguir que mostra os caminhos que ligam a cidade A, B, X e Y. Então, quando a gente olha ali por essa ilustração, tem diversos caminhos, né? Só que ele pergunta assim, ó, qual é o total de caminhos possíveis saindo da cidade A para a cidade Y? E aí, o que você pode fazer ali, né? Você pode considerar se ele vai passar ou não por outras cidades, se ele vai direto ou não. Você pode usar ali o desenho para fazer a contagem, né? Porque mesmo que ele vá direto, por exemplo, da cidade A para a cidade Y, só de olhar aqui pelas estradas, eu já sei que eu tenho várias opções de caminho, né? Ah, mas é só essa opção, professora. Eu não sabia que eu podia considerar outras. Se você olhasse só essas opções, você ia ver que tem 1, 2, 3, 4, 5 caminhos. Olha para as suas alternativas. Tem só 5 caminhos? Então, alguma coisa está faltando aqui, né? Por quê? Ele não disse que vai direto para a cidade Y. Vai que essa pessoa quer passear. Então, a outra opção teria que ser indo para a cidade X, B, para depois chegar na cidade Y. Então, direto, se ela fosse, eu teria 5 possibilidades de caminho. Mas, se eu for observar aqui nesse outro percurso, cada cidade também tem outras possibilidades. Então, eu teria que analisar cada uma delas. Então, o princípio multiplicativo vai te ajudar. Da cidade A até a cidade X, a gente consegue perceber que nós temos 3 opções de estrada. Agora, da X para B, 1, 2, 3, 4 opções de estrada. E da cidade B para Y são apenas 2 opções de estrada. Então, indo pelas outras cidades, pelo princípio multiplicativo, a gente descobriu que tem 24 caminhos. Aí você vai sair correndo e marcar a letra B. Cuidado! Lembra que a gente viu lá no início que eu poderia ir direto e que tinha 5 caminhos? Então, ou ela vai do A para o Y, ou vai do A pelo X e pelo B. Quando a gente fala esse ou na matemática, ou somou. Então, eu tenho 24 opções de caminhos diferentes passeando pelas outras cidades, mas eu também tenho 5 opções diferentes indo direto. Então, o meu total de possibilidades, o meu total de caminhos são 29. Tem 29 maneiras diferentes dessa pessoa sair da cidade dela
que é a cidade A, e chegar na cidade Y. Então, cuidado com essas questões, né, que envolvem um pouquinho mais de interpretação. Veja que agora que vocês já estão no 8º ano, aprofundou um pouquinho essa ideia de princípio multiplicativo, né? E geralmente é mais interpretativo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, ok? Pensando em interpretativo, vamos olhar aqui na página 17 a questão 5, que agora não trouxe uma ilustração para vocês, né? Trouxe um texto. Vamos olhar para esse texto, vamos interpretar essa questão e aí a gente usa os conteúdos dessa lição para conseguir resolver. Lá na questão 5, uma lanchonete tem as seguintes opções de prato: 3 tipos de carne, frango, peixe e carne vermelha, 3 tipos de salada, legume refogado, folhas e salada mista e 2 sobremesas, sorvete e pavê. A quantidade de maneiras diferentes que um cliente pode se servir, consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa, ou seja, um de cada é. Então, quando ele fala aqui, ó, maneiras, tipo, combinações, ideia de princípio multiplicativo, né? Então, a gente pode direto fazer ali. Veja que se você não sabe o princípio multiplicativo, você tem que analisar cada uma das situações, porque eu posso escolher frango com legumes e sorvete, frango com legumes e pavê, mas poderia ser frango com folhas e sorvete ou frango com folhas e pavê. Frango com salada mista e sorvete, frango com salada mista e pavê. E isso vai se repetir para as outras carnes também. Então é muito extenso. Faz o princípio multiplicativo. Tenho 3 tipos de carne, eu tenho 3 tipos de salada e tenho 2 tipos de sobremesa. Eu quero escolher um prato quente e uma salada e uma sobremesa. Lembra que eu falei na questão 2 que o ou era somou? E multiplique. Por isso que a gente multiplica as nossas possibilidades. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Ou seja, nessa lanchonete, uma pessoa tem 18 maneiras diferentes de escolher uma refeição, né? Ela pode ir trocando ali alguns dos itens. Tranquilo, né, pessoal? Então, finalizamos aqui essa lição e eu vejo vocês no próximo vídeo.